Oi, eu sou Jefferson Sarmento e a gente está de volta para colocar um cadeado no ano de 2022 e começar 2023 com 5 recomendações das minhas 46, 47 leituras do ano passado. Foram livros lidos ao longo dos 12 meses ou ouvidos em audiobook, lidos no Kindle. E eu te peço só 5 segundinhos enquanto a vinheta rola para você já clicar aí no curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, que a gente volta rapidinho. Segura aí, não vai embora não. E eu vou começar com Cidade de Deus, do Paulo Lins. Cidade de Deus, o filme, é uma das obras cinematográficas brasileiras mais importantes do mundo. Elogiada aqui, lá fora, elogiada por críticos americanos. E olha que americano detesta assistir a filme legendado. Visualmente falando, a gente está falando de uma obra de arte cinematográfica que impulsionou, que gerou todo um novo jeito de se fazer cinema no Brasil e até de se fazer televisão. Eu sempre quis ler o livro do Paulo Lins e foi agora em 2022 que eu reservei um pedacinho de um mês para poder mergulhar e praticamente morar dentro do livro, praticamente morar dentro da Cidade de Deus. O livro tem esse poder de te envolver, de te colocar lá dentro, no meio daqueles personagens. Você praticamente consegue ouvir os personagens falando como se você estivesse lá no começo dos anos 1960, quando a criminalidade ainda era até meio ingênua, e evoluir junto com esses personagens até os anos 1990, quando o tráfico de drogas tomou conta da região. O Paulo Lins efetivamente cresceu na Cidade de Deus. Ele morou na comunidade entre os 6 anos e o início da idade adulta, se formou em letras pela UFRJ, foi trabalhar como professor pelo Estado, inclusive ia e voltava diariamente para dar aula numa escola da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Entre 1986 e 1993, ele participou de um grupo de pesquisadores que estudava, fazia o levantamento de dados sobre a criminalidade da Cidade de Deus. E ao longo desses anos ele foi juntando dados daquela comunidade que ele conhecia intimamente, que fez parte do seu crescimento, que ele conhecia em cada detalhe, conhecia como eram as pessoas, como eram as ruas, como era o linguajar, como era a criminalidade. E o livro acabou sendo lançado, baseado na sua própria vivência, baseado nos seus estudos, em 1997. A prosa do Paulo Lins é uma obra de arte à parte, ela é sensacional de verdade. Ela complementa intimamente a literatura, a história. Ela é cheia de gíria, cheia de gingado, é cheia de trejeitos populares, daquele jeito mesmo que você vê no filme. Como eu disse, você lê a história e você tem a sensação de que os personagens estão conversando com você e falando daquele jeito, cheio de maneiras, cheio de raiva, de ódio, com rapidez, com raiva, com sensibilidade nas vezes em que ele precisa ser sensível. Não só a história de Cidade de Deus é sensacional, como a maneira como Paulo Lins conta a história é sensacional, é maravilhosa. E eu gostei tanto da literatura do Paulo Lins que eu reservei um pedacinho agora de 2023 para ler Desde que o Samba é Samba, dele também lançado em 2012, que conta a história do surgimento do samba. O segundo livro da minha seleção de melhores leituras de 2022 é Dias de Luta, do jornalista Ricardo Alexandre, que foi diretor de redação de revistas como a Trip, a Bis, estava no meio da cena musical dos anos 1990. E em 2003 ele publicou esse livro que é uma verdadeira bíblia, é um tesouro, é uma aula de história do rock nacional brasileiro dos anos 1980, uma aula de história de cultura brasileira dos anos 1980. Ele conta a jornada mágica, apoteótica e trágica de todas aquelas bandas que foram formadas desde o início, da formação mesmo dessas bandas, da formação do movimento, a apoteose de cada uma delas, a apoteose cultural do rock brasileiro dos anos 1980 e a sua trágica queda. Ele conta como cada uma dessas bandas surgiu não como um movimento pensado, mas como uma necessidade daquelas pessoas, daquela galera, de simplesmente ouvir e fazer ouvir músicas que eles não reconheciam, em que eles não se reconheciam quando escutavam rádio, quando assistiam televisão. Eu fui um adolescente nos anos 1980, eu já cansei de falar isso, e eu vivi o surgimento daquelas bandas, ascensão e queda. Eu posso dizer que nunca houve um período na história do rock nacional brasileiro
tão criativo, tão pungente, tão colorido. E o Ricardo Alexandre conta com maestria o surgimento de cada uma dessas bandas, em cada uma das regiões do país, em uma ordem cronológica em que você consegue enxergar como cada movimento surgiu dentro de um contexto cultural, político, de um contexto social brasileiro e do mundo. Bandas como a Blitz, caras como o Lobão, Léo Jaime, Lulu Santos, Hit, Miquinhos Amestrados, Barão Vermelho, Capital Inicial e Legião, Titãs e RPM, lá em cima Camisa de Vênus, lá embaixo Engenheiros do Havaí, todas essas bandas e dezenas de outras bandas têm as suas histórias contadas, interligadas aqui pelo Ricardo Alexandre, de uma maneira que você consegue entender e se apaixonar, se você não estava lá, pelo colorido dos anos 1980, pela criatividade dos anos 1980 e como essas bandas surgiram, cresceram e infelizmente foram consumidas por si mesmas. Uma das minhas releituras de 2022 foi esse camaradinho aqui, O Cemitério do Stephen King, o primeiro livro do Stephen King que eu li na minha vida. Só que essa releitura não foi feita nessa exemplar aqui não. Eu estou trazendo esse aqui para você ver a cara que esse livro tinha quando eu li pela primeira vez lá na década de 1980, no meio da minha adolescência. Peguei na biblioteca da escola e devorei em 7, 8 dias essa história inteira e amei a história. Foi o livro que me fez ficar apaixonado pelas histórias do Stephen King. Eu reli também porque eu queria montar o roteiro para a maratona de filmes baseados na obra do Stephen King, que está na hora de fazer o vídeo sobre Cemitério Maldito, o filme de 1989. Então eu vou deixar alguns detalhes para esse filme, para esse vídeo da maratona. Aqui eu quero só dizer para você que se você nunca leu o Cemitério, você precisa ler. A qualidade do texto do Stephen King nesse livro e a qualidade dramática do livro, dramática no sentido de cotidiano, cotidiano familiar, de relações humanas, é impressionante. Fora a parte sobrenatural, que realmente é maravilhosa. Então, fica aqui o meu terceiro livro dessa seleção das melhores leituras de 2022, O Cemitério, do Stephen King. E toda vez que eu faço uma lista eu acabo trapaceando em algum lugar, e dessa vez foi no quarto livro da minha seleção de melhores leituras de 2022, que nada mais é do que 5 Tolkiens ao mesmo tempo. Exatamente por conta do seriado Os Anéis de Poder, eu resolvi que queria ler Tolkien do começo ao fim novamente, desde o Silmarillion até O Senhor dos Anéis, passando pelo Hobbit. Ainda faltam alguns Tolkiens para eu ler, os Contos Inacabados, algumas histórias avulsas, alguns livros que não são do Tolkien, mas ajudam a você entender esse universo. Quero ler todos eles agora em 2023, tudo que está faltando. Mas essa releitura serviu para eu redescobrir o horror da criação de Melkor, até o ponto em que o Um Anel despenca para o poço de lava na Montanha da Perdição e Sauron finalmente é derrotado. O Tolkien foi maravilhoso na criação da Terra-média. Você termina de ler com a sensação de que existe muito mais história ali. E existe sim muito mais história ali. Ele poderia ter escrito centenas de outras histórias desde que a música dos Ainur criou a existência. Fechar um livro do Senhor dos Anéis te dá essa sensação de que você conhece intimamente os personagens, e que personagens lindos, fantásticos, maravilhosos, as vidas interligadas desses personagens, cada batalha, cada guerra, cada morte, cada momento em que um personagem toma uma decisão é importante para a jornada toda, ela faz sentido para a jornada toda. E é por isso que eu digo, de novo, Tolkien é maravilhoso. E a quinta estrela da minha seleção de melhores leituras de 2022 é o autobiográfico Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Um livrinho rápido, curtinho de se ler, bem pequeno mesmo e maravilhoso. Lindo, pesado em alguns momentos. Ele estava aqui há bastante tempo na minha estante, esperando que eu finalmente resgatasse ele dali de entre os outros livros, e que bom que eu fiz isso em 2022. Eu encontrei um texto rápido, gostoso de ser lido. A sensação que você tem é de que o Lázaro Ramos está aqui contando a história dele do seu lado, contando para você de uma maneira muito simples, de uma maneira muito direta, como se fosse um papo realmente, um papo aberto com você. Ele começa com uma introdução onde ele explica por que esse livro foi escrito,
escrito e por que ele foi publicado, e logo em seguida ele começa a contar sobre a infância dele na pequena ilha do Pati, lá na Bahia, e passando pela sua formação como ator, pela sua formação como homem, como cidadão, como homem negro, num país, numa sociedade extremamente preconceituosa, que muitas vezes, na maioria das vezes, nem reconhece o próprio racismo. As suas dores, a sua vida, as suas vitórias, as suas glórias, elas estão todas aqui, desde o momento da sua infância até o momento da carreira em que ele escreveu esse livro. Eu aprendi muita coisa com Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e uma das coisas que eu aprendi é que ainda falta muita coisa para eu aprender. Eu sou um cara bem melhor depois de ter lido esse livro, e eu entendo a avenida monstruosa que ainda existe para eu aprender muita coisa na minha existência, na minha própria vida. Cara, que livro lindo, maravilhoso. Mas me conta você quais foram as suas melhores leituras de 2022. Deixa aqui embaixo nos comentários aqueles livros que realmente fizeram sentido para você de alguma forma em 2022, no ano que se encerrou. Pega um desses 5 livros que eu deixei aqui para você e começa seu 2023 com ele. Deixa aqui embaixo o seu joinha, se inscreve no canal, isso vai deixar o Jefinho tremendo de alegria. Eu espero que você tenha um ano novo cheio de novas esperanças, as esperanças que nós plantamos o ano passado, que seja um ano repleto de felicidade, de vitórias e conquistas e principalmente de saúde. A gente se vê no próximo vídeo.